A gente sabe, Danilo, e você sabe mais do que eu, né, que existe a lei, existe a realidade. Né? Sim, Existe a lei, né, mas como ela vai se materializar, né, é que é o problema. Né? Porque vai passar por toda essa história, esse conceito, essa cultura, né, preconceituosa que tem aqui no Brasil, né, e que se manifestou aí, como eu disse, aí nos últimos anos, de uma forma bizarra, né? Para sim. você. Tá? Então, a ideia de superar os preconceitos passa, tá, por um ensino de história da África e da cultura afro-brasileira. Né? Mas como é que isso acontece, Danilo? É isso que eu quero saber, é isso que todo mundo quer saber. Assim, a lei é maravilhosa, mas se a gente for ir lá, entrar dentro dessa lei, a gente vai observar o quê? Que ela é linda, ela torna obrigatório o ensino nas faculdades, para os professores e nas escolas, mas quando o assunto é o investimento do Estado para o quê? Para ensinar esses professores, o investimento do Estado para, de fato, essa política for dentro das faculdades, ela foi vetada, tá? Então a gente já começa, é uma lei onde, ó, eu obrigo, eu torno obrigatório, mas eu não invisto nesses professores para que eles possam, de fato, ter acesso, pagar um curso para ele fazer. Então o Estado, ele se onera disso daí, ó, eu obrigo, eu tenho aqui a lei, mas o investimento, ele é pífio. Então, o que acontece? A gente tem hoje, professor, muitas pessoas, muitos professores, e eles não tiveram esse acesso. Acho que a gente foi até privilegiado, né, por ter dentro do nosso currículo da licenciatura de História, a gente ter estudado África, né? Por mais que a gente lembra até da briga que a gente teve, porque a matéria Aspectos Antropológicos dos Povos Originários Africanos e Indígenas era uma matéria online, né? E a gente Ah, brigou, sim. a gente queria brigar para que essa era uma matéria de extrema importância, que seja presencial, né? Então, eu indo para a escola, eu me deparei com muitas dificuldades, né? A gente não há como negar que o Brasil é de grande maioria de um povo cristão, né? Que adora demonizar o que é diferente. Então, eu encontrei muitas dificuldades nas escolas que eu passei, quando o assunto é material, tá? E outra coisa que sempre me doeu bastante, foi a questão de a gente sempre ficar relegado a novembro, né? Eu, no mês de novembro, eu recebo vários convites de escolas para fazer a TPC, para fazer GEF na prefeitura, né? Para falar sobre o quê? Para falar sobre educação étnico-racial. E já do ano passado, os outros anos eu até participei, mas já do ano passado, qual que foi a minha resposta? A minha resposta é: eu não trabalho o ensino africano no mês de novembro, tá? Porque eu acredito que falar de África, falar de educação étnico-racial, falar de educação antirracista é todo ano, tá? Sim. Então, sempre Toda semana. isso. Eu sempre eu recebo mensagem de coordenadores, tudo bem. Ó, Danilo, tem como vir aqui fazer uma palestra? Eu faço de graça. Ela até fica, quando você cobra? Eu faço de graça todos os meses que não seja novembro, tá, Pro? Então a Tá gente certo. encontra na escola bastante dessas coisas e é uma crítica sempre eu faço para a gestão, falar, gente, eu trabalho educação antirracista todos os meses, todos os dias, e é legal que o currículo tá sim, por exemplo, o currículo do segundo ano do médio, o novo currículo, ele contempla muita coisa relacionada à história da África, principalmente a história afro-brasileira, mas a dificuldade é a preparação desses professores e ainda o estereótipo, né, que esses alunos eles já vêm já lá do pré, do primeiro ano, que eles vêm com os estereótipos que, sim, a gente cansa de falar, mas a gente vê, né, que é um absurdo. Você fala para eles, gente, o Egito é na África, né? Eles acham, você pega do terceiro ano do médio, que
eles pensam que a África é um país, né? Às vezes ele acha que a África, eu gosto de, a gente vai fazendo eu vou tirando esses estereótipos deles falando, gente, a África não é só um país. Nós temos sim a África do Sul, mas temos mais de 50 países africanos. E cada um tem a sua cultura. Então, quando aí começa, eles ficam interessados, né? Mas eles não sabem, muitos não sabem. Eu fiz um trabalho uma vez com o próprio o globo terrestre, que toda escola tem, e contando os continentes, né? E eles falavam todos os continentes. O único continente que eles sempre esqueciam era o continente africano. Olha que interessante, né, Pro? Sim.